Saudações, guerreiros na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar 22344, donde se conclui que são faltantes 3123 dias solares para esse ego que vos fala cumprir com seu processo de individuação, pensado e projetado juntamente com outras consciências para esse exercício encarnatório que me encontro hoje. Hoje é meu ensaio 9 de novembro de 25, onde eu produzi 585 palavras. Neste ensaio, vou transitar pela ideia do ciclo cósmico da alma. O retorno à estrela. O processo de reintegração, quando o ser volta à sua pureza primordial. O que, em alquimia, seria o retorno ao ouro espiritual. Em termos simbólicos, ainda no espírito alquímico, cada arconte-luz representa um princípio de consciência desperta, uma chama arquetípica, da qual nossa alma é uma centelha temporariamente velada pela matéria. Essa matéria aqui que se apresenta, aos seus instrumentos visuais. Esse conceito evoluiu depois dentro das tradições hermética e gnóstica, cada qual estabelecendo um simbolismo de tais seres luminosos. Quando essa visão passou ao hermetismo, séculos I e III depois de Cristo, houve uma hierarquização cósmica. Olha que legal. Aqui a gente está pensando especificamente, um processo, digamos assim, de conhecimento anterior, que com o passar dos anos, esse conhecimento vai sendo transformado, amalgamado e apresentado em outras linhas de pensar. Não se trata de forma nenhuma aqui de fazer digamos assim, um processo de escolha, Esse é o melhor, esse é o... Não, de forma nenhuma. O que nós trazemos aqui no canal é exatamente essa grande diversidade de transformações do conhecimento, de tal sorte que possamos usar numa linha eclética cada um desses movimentos para o nosso próprio proveito, sem precisar levantarmos nenhuma bandeira. Então, essa hierarquização cósmica, as estrelas fixas, tornaram-se as inteligências superiores, deuses imortais e incorruptíveis. Olha que legal. Século I ao III depois de Cristo. A ideia de incorrupção. Por quê? Corrupção já era. Ou melhor, vou projetar. A corrupção é latente. A estrutura mundana do corpo físico, Ou seja, a corrupção se encontra em germe, dentro da estrutura corporal física e, inevitavelmente, a gente, ou melhor, os seres viventes tendem a colocar em prática, mesmo que indevidamente. E tem eu gosto de pensar isso, a partir do momento do surgimento da escrita, a ninguém é devido o desconhecimento da lei.
que quer dizer isso? Né? Porque existe algo que essa sociedade criou para fazer um procedimento de limitação. Inevitavelmente, né, não vamos entrar aqui em sociedade de classe, né, mas dentro de uma linha de poder, né, obrigatoriamente esses estavam na linha mais alta, né, por isso a determinação da lei. Voltando ao nosso processo de pensar obrigatoriamente esse ensaio, né, como ciclo cósmico da alma. Então, essas estrelas fixas tornaram-se inteligências superiores, deuses imortais e incorruptíveis. Os 7 planetas tornaram-se arcontes ou governadores, intermediários entre o uno e a matéria. Assim, o arconte planetário Lau é o presidente da esfera 1 da Lua. O arconte planetário Sabaote é o presidente da esfera 2, Mercúrio. O arconte planetário Astarte ou Anael é o presidente da esfera 3, Vênus. O arconte planetário Adonai ou Hélios é o presidente da esfera 4, Sol. O arconte planetário Eloai ou Samael é o presidente da esfera 5, Marte. O arconte planetário Laudabaote, ou Zeus, é o presidente da esfera 6, Júpiter. O arconte planetário Cronos é o presidente da esfera 7, Saturno. Mas acima deles, o hermetismo reconhece a 8ª esfera, a dos arcontes luz, os verdadeiros pais estelares das almas puras. Assim, os 7 inferiores são as forças do destino. Eimarmene, que em jâmblico, principalmente, Plotino também escreve isso, é o daimon. O daimon, Filemon, de Jung, o daimon inominável de Sócrates, somente citado por ele, principalmente através de Xenofonte, e o daimon Eve, desse que vos fala nesse momento. E as estrelas fixas são as chamas da liberdade espiritual. Os gnósticos reinterpretaram esses níveis. Os 7 arcontes tornaram-se senhores da prisão cósmica. Olha que legal. Os senhores da prisão cósmica. Platão, em Fedro, escreve que a alma é uma inteligência aprisionada num corpo. E isso é legal da gente pensar, né? Que a ideia de limite, como eu acabei de falar, né? Os limites causados pela lei, pela sociedade dominante, né? Mas os limites também de cada um de nós. Eu citei na verbalização passada Heráclito exatamente nesse movimento de limitação, para entender que cada vez que supostamente eu adentro num movimento de conhecimento, mais eu me distancio do real conhecimento. Porque ele está mais anos-luz distante. Então, algo que eu supostamente percebo, né, como sendo, digamos assim, de alto valor,
Quando eu olho num contexto maior, perdeu-se. Esse alto valor era única e exclusivamente uma opção, ou melhor, uma opinião minha, né, daquele movimento que eu estava, digamos assim, sorvendo um aprendizado. E isso é extremamente importante. Eu, infelizmente, né, não sou, digamos assim, aquele ego que possa me debruçar mais sobre esse assunto, porque pelo meu próprio estudo, eu acabo fazendo um processo muito de individualização. E quando eu saio desse movimento de individualização, que eu olho para um contexto externo, eu estou completamente afastado de tudo. Não vejo identificação, não consigo entender o movimento que ocorre ao redor, não consigo entender. E, sim, eu estou falando numa máxima intelectiva, não estou falando numa máxima mundana material, né? Onde cada um dos seres obrigatoriamente, né, vão buscar o seu processo de sobrevivência, que a natureza humana, né, leva a isso, né? A essência humana leva a buscar a sua sobrevivência, né? Darwin já escreveu isso, né? Que aqueles que vão sobreviver obrigatoriamente serão os mais fortes, né? Então, eles vão buscar a sobrevivência e, ao sobreviver, vão estar numa linha superior. Voltando, né, a esse nosso debruçar, né, no ciclo cósmico da alma, né? Acima desses senhores da prisão cósmica, os planetas, né, os gnósticos entendiam o Ogdoas, o oitavo céu, com o domínio dos arcontes de luz, às vezes chamado íons luminosos, como em Piti Sofia, uma obra extremamente densa, mas de cunho esclarecedor. É claro que não se trata de uma leitura singular, né? É uma leitura sistemática. Então, dentro dessa leitura sistemática, é possível perceber todo esse movimento de desdobramento associadas aos graus do céu solar. E em visões mais místicas, representando o oceano de luz primordial, pleroma. E aqui só um breve parêntese, né, que quando aqui no gnosticismo está fazendo, digamos assim, uma entrega, né, para a linha do pleroma, esse pleroma já havia sido pensado 5.000 anos antes, dentro do hinduísmo, né? Porque o processo de surgimento, né, da estrutura terrena, né, dentro do hinduísmo, ele vai estar, né, na trindade, né, Vishnu, Brahma e Shiva, né, onde Shiva é anterior a todos eles, que dentro do discurso vai aparecer a posteriori, né? E Vishnu seria o primeiro movimento, né? E Brahma vai surgir de Vishnu, e que não é o movimento, que não é o momento da gente fazer esse comentário, que eu vou fazer também uma verbalização específica, que já está pensado, de entender, né, o procedimento de criação desse cosmos dentro de uma linha hinduística e depois bramânica e depois teosófica, né? Para fazer uma linkagem, né, uma discussão eclética, né, porque aqui no canal a gente busca exatamente esse ecletismo para que cada um desses movimentos possa, de alguma sorte, né, trazer algo substancial para o nosso movimento atual de transformação, ou melhor, de retorno, né, dentro aqui da nossa linha verbalizada nesse ensaio, o retorno à nossa estrela, né? Então, isso é bastante legal de ser pensado e mágico de ser oportunizado. Pois bem, então o oceano de luz primordial, que é o pleroma,
As estrelas fixas representam o mundo das ideias imutáveis e constelações como Órion, Sírius, Pleiades, Lira, etc., são vistas como centros de consciência divina. No firmamento antigo, as estrelas de Órion, e aqui eu estou falando do cinturão de Órion, eram consideradas as mais luminosas e espiritualmente potentes, e, portanto, perfeitamente possíveis de serem vistas como moradas de almas ou pontos de origem espiritual. Quero fazer uma segunda leitura dessa última frase, porque ela é especificamente dentro de algo que eu tenho me debruçado para poder pensar, né, e, digamos assim, né, a origem, né, dessa linha que hoje se encontra de forma egóica, nesse que vos fala, mas que é transcendente dentro da roda de Sansara, né? E não tem nenhum tipo de, digamos assim, né, de especulação desse que vos fala, que seja finita ou que tenha chegado a um ápice de forma nenhuma. Como eu falei anteriormente, né, cada vez mais que eu adentro em algo pertinente ao conhecimento, mais eu me distancio do real conhecimento. E é algo que me leva muito, muito a me precaver. Porque, obrigatoriamente, eu começo, de alguma sorte, né, a entender uma frase, né, que foi utilizada pelo Platão, segundo o seu mestre Sócrates, mas que tem um valor extremamente exorbitante. Sei que nada sei. Você pai fala, mas cá, como você vai saber que você não sabe? Não. Eu sei. Mas eu não sei o suficientemente do saber. Eu sei minusculamente. E é uma frase que vem sido retumbada, né, desde o século III a.C. Pô, nós estamos no século XXI. 3 antes, 24 séculos. E a retumbância continua. Sei que nada sei. Mágico. Pois bem, repetindo, portanto, perfeitamente possíveis de serem vistas como moradas da alma ou pontos de origem espiritual. Especificamente aqui, esse que vos fala, está usando a heurística do conhecimento, trabalhada pelo meu mestre no meu aprendizado de neurociência, que trata-se de um conhecimento que ainda não tem uma comprovação científica, mas tem uma argumentação lógica suficiente para ser colocada em pauta na investigação científica. Então, particularmente, Órion tem em muitas tradições o papel de caçador celeste, aquele que persegue a verdade através do firmamento. E é associado à porta dos deuses, o portum stellarum, por onde as almas podem ascender. E essa ascensão é uma ascensão de retorno, né? Não é uma ascensão de geração, né? Porque a geração é anterior. Né? E por que Órion? Porque Órion, especificamente, é dentro desse meu debruçar sobre os arcontes luz, ou as estrelas fixas, né? O oitavo céu, seria uma linha de geração da egrégora que eu pertenço. Né? E a egrégora seria o que eu penso, num ponto de vista filosófico, hermético, esotérico, que seria uma estrutura coletiva bem
dentro da linha do Atman, coletiva, mas individualizada nos budes, né, que vão servir exatamente do veículo dessa centelha divina, né, que aqui eu estou me colocando, né, como pertencente ao Arconte Luz, Órion. E aí, Órion, somente a estrela, não a constelação toda, somente a estrela. Em textos herméticos e Rosacruzes posteriores, né, e aqui também fazendo um comentário, né, sobre o Rosacruz, que eu tenho muito apreço, né, que é uma linha, digamos assim, doutrinária filosófica e de uma certa forma também hermética, né, que é fechada para dentro de um núcleo, né, que se debruçou sobre todos esses ensinamentos e criou uma linha específica de digamos assim, né, de manual, né, de manual para poder cada um dos seus adeptos, né, fazerem o seu procedimento, fazerem o seu processo de individuação junguiano. Então, Órion é visto nessas linhas, né, herméticas e Rosacruzes, como um foco de fogo espiritual, uma fornalha de regeneração, o que ecoa fortemente o simbolismo da rubedo alquímica. Ela lá em cima, lá, a última fase, né? A Coniunctio Oppositorum, da alquimia medieval, onde o fogo divino reconsome a alma para fazê-la brilhar como ouro puro. A minha síntese simbólica, né, desse meu ensaio é: a alma é uma estrela que desce para lembrar-se de que é luz. E aqui o meu comentário: eu escrevo para não esquecer. E leio para lembrar que eu não posso esquecer. Então, ficou interessado nessa verbalização? Escreve aqui nos comentários. Me adiciona no WhatsApp. Informado também aqui na descrição desse vídeo, que estamos disponibilizando em PDF pelo valor simbólico de R$ 11,18, que tem um valor extremamente magnânimo para mim a nível numérico e numérico de energia magnética, que é o 3, 1 e o 8, né? O 3 e o 8 que forma o 11, né? Caracteriza a minha essência para essa vestimenta. O método terapêutico para a psique, esse aqui, senhores, já de uma certa forma, né, impresso pelo PDF, e que tornou-se meu livro de cabeceira, né? Ou seja, toda mudança da Lua, me debruço sobre ele, me releio, me reentendo, me reenergizo e me reconecto. E eu, da melhor forma possível, estou fazendo isso de ofertamento, né? Por um valor simbólico, R$ 11,18, né? Para que você também possa se sentindo, digamos assim, atraído, né? Sincronisticamente, né? Que você possa também fazer esse movimento que nós aqui entendemos como em terapia, né? Um acompanhamento e um auxílio a outros guerreiros na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais que vamos juntos, de alguma sorte, buscar o nosso equilíbrio. Lembrando em tempo que hoje iniciamos a vibração da lua cheia índigo, energizando o chakra frontal, o Ajna. Olha ele aqui, ó. Olha o Ajna aqui. Cujo procedimento para a reenergização do Ajna se encontra aqui, ó, no método terapêutico para a psique, que você pode fazer autonomamente, no seu tempo, o seu procedimento.
você me vê no próximo vídeo.